Vamos iniciar então a nossa catequese de hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ô, chuvinha abençoada, começou agora. Bom, eu vou ler então o texto, né? Vocês pegaram a Bíblia e podem acompanhar aí. Está no Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos de 32 a 37. E o texto diz assim: A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Ninguém considerava suas as coisas que possuía, mas tudo entre eles era posto em comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e sobre todos eles descia generosamente a graça de Deus. Entre eles ninguém passava necessidade, pois aqueles que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro e o depositavam aos pés dos apóstolos. Depois era distribuído conforme a necessidade de cada um. Assim fez José, que os apóstolos chamavam de Barnabé, que significa filho da consolação. Era levita, natural de Chipre. Ele possuía um campo, vendeu-o e depositou o dinheiro aos pés dos apóstolos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Esse texto, então, mostra para a gente, né, um pouco de como viviam as primeiras comunidades, as comunidades que os apóstolos, aqueles que seguiam Jesus, aqueles que viviam com Jesus depois que Jesus se vai, eles então dão continuidade à missão de Jesus depois de Pentecostes, animados pelo fogo do Espírito Santo, começando ali, aonde eles viviam, que era em Jerusalém. Depois, então, eles estendem, né, esse levar a palavra, aquilo que Jesus disse, né, ao mundo inteiro. Saíram pelo mundo pregando o evangelho a toda criatura. Mas de início foi ali naquela comunidade. Esse texto dos Atos dos Apóstolos mostra um pouquinho como eles viviam. Justamente para ilustrar o tema de hoje, que fala da vida de comunidade e oferta do dízimo. São duas coisas que estão intimamente ligadas, que não tem como dissociar. O viver em comunidade do pagamento do dízimo. Espera só um pouquinho. Caiu aqui o celular e o pessoal do Coisa do Me Ver. Então, essa comunidade tinham como base a vivência total e plena da caridade. Vocês viam ali que tinham tudo em comum, os bens que eles possuíam, eles não consideravam como, não se apegavam a eles, mas desprendiam de tudo, desfaziam de tudo para manter as pessoas ali na comunidade, né? Eles tinham esse entendimento, né, de que o cristianismo só é possível viver em comunidade. E a gente hoje mantém isso como certeza, né, da nossa fé, que é uma fé para ser vivida em comunidade. Não é uma fé para ser vivida de maneira intimista, só eu e Deus. É claro que existem momentos na nossa vida, no nosso dia a dia, que nós precisamos nos abastecer e para isso, então, nós criamos uma intimidade com Deus. Né? Quando Jesus fala, vai no cantinho, no seu quarto, se tranca e reza e pede a Deus, que Deus está vendo, você não precisa gritar, implorar, porque Deus está ali vendo as suas necessidades. Então, tem momentos da nossa vida em que a gente precisa dessa oração pessoal, mas a vivência da nossa fé é sempre em comunidade. Né? O texto bíblico, então, que a gente ouviu, apresenta um modelo de comunidade cristã que colocava todos os seus bens em comum.
Ninguém ali diziam ser seus os bens que possuíam. Então, ali está a descrição de uma comunidade perfeita, uma comunidade que se doa inteiramente um ao outro, que não são escravos do dinheiro, não vivem para o dinheiro, mas usam do dinheiro, né? Eles têm as propriedades, eles não dão elas, mas vendem, e o dinheiro da propriedade, o dinheiro dos bens que eles tinham, era dividido entre toda a comunidade para sustentar o trabalho deles lá. Né? A gente às vezes pensa, mas para que a gente contribui? Primeira coisa, para que a gente tem que viver em comunidade? Por quê? A gente agora, nesse tempo de pandemia, não está vivendo uma fé muitas vezes intimista, minha, só eu e Deus? Não basta só isso? Não, não basta. Se Jesus quisesse que eu tivesse apenas uma relação entre eu e Ele, eu e Deus, eu e Jesus, só vou rezar para Ele e pedir por mim, esquecendo todo o resto, não preciso dos outros. Se fosse assim, Jesus teria ensinado a gente a rezar diferente. Ele teria ensinado a gente a rezar Pai Meu, mas ele não ensinou a gente a rezar Pai Meu. Ele nos ensinou a rezar Pai Nosso, porque sendo nosso, ele se torna um pai da comunidade, porque o nosso é plural, não é eu, não é pai, não é só meu pai, mas quando eu digo Pai Nosso, eu estou dizendo que ele é pai de todos nós, e se eu digo que é pai de todos nós somos todos irmãos. Então essa oração nos liga em comunidade. Cada vez que a gente reza o Pai Nosso, nós estamos afirmando para o mundo e para Deus que nós somos irmãos e precisamos viver como irmãos. Por isso que todos os pedidos do Pai Nosso são sempre no plural. Nunca é perdoa meus pecados, livra-me do mal, dai-me o pão de cada dia. Não, é sempre no plural. Quando chega na parte dos pedidos, a gente vai estudar o Pai Nosso nas duas próximas catequeses, né? Duas próximas catequeses, mas é só para a gente entender esse sentido comunitário, porque essa é a essência do ser cristão, é viver em comunidade. Por isso que nós rezamos a missa, por isso que nós participamos da celebração da Eucaristia. O padre não precisa vir na casa de cada um dar a comunhão, nem cada um ir lá sozinho receber a comunhão, não, é em comunidade. Nós vivemos a experiência de Cristo em comunidade. Jesus disse assim, quando você estiver reunido sozinho, eu vou estar aí no meio. É claro que ele vem, quando você chama ele, quando você reza com ardor, com fé, Jesus vem e ouve a tua oração. Pode não te atender no momento que você quer, mas ele ouve a tua oração. Não é? Mas ele disse no Evangelho de Mateus que onde 2 ou mais estiverem reunidos, eu estarei no meio. Então, comunidade reunida é presença de Deus. Eu já disse isso lá atrás, quando eu falei das presenças reais de Jesus Cristo na celebração da Eucaristia. Lembra? A comunidade reunida é presença real e verdadeira de Cristo. É Cristo que se faz presente. Por isso que a nossa fé só tem sentido quando ela é vivida em comunidade. O meu amor a Deus só tem sentido quando eu amo também o meu irmão. Da mesma forma que eu amo a Deus, eu amo o meu irmão e amo a mim mesmo. Lembra que Jesus disse, né? O maior mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, esse amor em 3 dimensões. Eu me amar, amar o meu irmão e amar a Deus, com a mesma intensidade, com o mesmo amor. É assim que a gente forma a comunidade, através do amor. Para viver em comunidade, eu não preciso pensar como o outro, eu não preciso gostar do outro. Não, eu preciso amar o outro. E juntos lutarmos por um mesmo objetivo. Essa é a essência da comunidade. Um grupo de pessoas que se reúne para refletir a palavra de Deus, para que ela ilumine o seu dia a dia, a sua vida, e a partir daí, então, possam viver a sua fé, né? Colocando em comum os seus problemas, as suas dificuldades, as suas alegrias, as suas tristezas, a sua vida. Isso que é viver em comunidade. Né? E a comunidade verdadeira, aquela que se interessa pelo outro, que se preocupa com as necessidades do outro, que partilha as alegrias do outro, essa comunidade também se preocupa com o sustento da sua igreja. Né?
Porque não é uma questão só material, é uma questão teológica. Nós precisamos manter a nossa igreja viva. E a gente sabe que a limpeza da igreja tem que ter alguém para fazer. Aqueles móveis que estão lá não vieram de graça, não foi Deus que mandou do céu. O ar-condicionado que fica ligado nesse calorão, que ajuda a gente a ter um pouco de conforto, né, também custa dinheiro. Tudo isso custa dinheiro. Para manter para comprar as hóstias que depois o padre eucaristiza e transforma no corpo e sangue de Cristo, que lá paga. Para tudo ali é pago. Então nós precisamos a igreja precisa de fundos, de dinheiro para se manter nesse mundo. Como todo mundo, toda família precisa. Né? O padre precisa comer, o padre tem que receber o Jesus Cristo que diz, todo operário é digno do seu salário. Se o padre é alguém que se dedica pela comunidade, exclusivamente, não tem outro emprego, é diferente do pastor, por exemplo, que o pastor, ele trabalha, ele tem o seu emprego, a sua atividade profissional e exerce daí a sua função na igreja, assim como o diácono. O diácono também tem a sua atividade profissional, seu emprego, e exerce a sua função de maneira gratuita na igreja. O padre não tem como, porque ele se dedica inteiramente à igreja, integralmente. Ele não tem um outro emprego onde ele se sustenta daquilo lá. Ele precisa receber um salário. Né? Então, tudo isso é o dízimo que paga. Né? Tudo isso. Olha que beleza de construção que nós fizemos ali, aquele salão com toda aquela estrutura bonita que a nossa paróquia construiu. Você quase sem precisar fazer festa. Né? As festas que fizemos foi um complemento só, porque a maioria do dinheiro que foi gasto lá foi pago com o nosso dízimo. É uma obra grandiosa que custou milhões de reais. Né? Mas tudo isso foi pago com os R$ 5 que a Dona Maria dá, os R$ 10 que o seu José dá, os 500 que o seu Manuel dá, os 200 que o seu João dá, o pouco que cada um, aquilo que cada um pode dar, não tem um valor mínimo dízimo, tem um valor máximo, é aquilo que você acha que deve dar. Deus, a Bíblia pede que a gente pague 10% da nossa renda como dízimo para Deus. Mas ninguém é obrigado a pagar isso. Você paga aquilo que o teu coração manda. Né? É uma forma da gente retribuir a Deus o muito que Ele nos dá. Mesmo que a gente desse todo o nosso dinheiro para Deus, não seria suficiente para pagar o que Ele nos dá. Então, não estou comprando Deus com esse dinheiro. Eu estou devolvendo uma parte disso e, dessa maneira, eu ajudo a manter a minha igreja. Antes da Diocese de Umuarama implantar o dízimo, que foi em 1975, se não me engano, antes de implantar isso, a gente já vive uma realidade de dízimo há tantos anos, né, que a maioria das pessoas não conhece o outro lado, como era antes do dízimo. Antes do dízimo, tudo era cobrado. Você ia batizar o teu filho na igreja, você pagava pelo batismo. Você ia casar, pagava. Você ia queria que rezasse uma missa na intenção de alguém falecido, ou em ação de graças, por uma graça que você recebeu, você tinha que pagar uma taxa. Se você quisesse que o padre fosse na sua casa, na sua empresa, abençoar, pagava. Eram as chamadas espórtulas, né? As taxas que se cobravam antigamente. Ainda existe muitas paróquias nesse Brasil afora que fazem isso, que não tem dízimo estruturado, não tem essa bênção que nós temos na nossa diocese. Então o padre tem que cobrar as coisas das pessoas. Fica uma coisa muito mercantilista isso, né? Parece que é algo que se compra. A bênção, o sacramento, não é algo que o dinheiro pague. Não, não é. É graça, é dom de Deus. Né? E quando a gente paga o dízimo, a gente ajuda a manter a nossa igreja. Nós somos um tijolinho naquela construção que sustenta toda essa estrutura em pé. Né? E a partir disso, então, com pouco que eu dou, muito a gente faz. Eu li um pensamento hoje que achei muito interessante e bate bem com esse texto, esse tema que a gente está conversando hoje, né? Você sozinho é uma gota, mas se você está junto com outras pessoas, se você está numa comunidade, você vira um oceano. Né? Olha a força que o oceano tem.
mas ele é formado, não é uma coisa única, ele é formado de milhões de gotículas. E nós também somos uma igreja que é formada de milhões de partes. Cada um de nós é um pedaço dessa igreja. Cristo é a cabeça e nós somos os membros. Né? E para a gente entender um pouquinho melhor isso aí, quem ficou com o texto de Coríntios foi a Sônia. Pode ligar o microfone aí e ler o texto. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículos de 12. Oi? Tá. Raquel, né? Beleza, então. Pode ler aí, Raquel, o texto. É aquele trecho que eu passei para você. Acho que é de 12 a 14, ou 15, 16? 12 a 14, Isso. tem o 26. É, 12 ao 14, aí pula, o restante vai lá para o 26. É o corpo de Cristo. De fato, o corpo é um só, mas que tem muitos membros. E, no entanto, apesar de serem muitos, todos os membros do corpo foram um só corpo. Assim acontece também com Cristo, pois todos fomos batizados num só Espírito para sermos um só corpo. Quer sejamos judeus ou gregos, quer escravos ou livres, e todos bebemos de um só Espírito. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Ora, vocês são o corpo de Cristo e são membros dele, cada um no seu lugar. Todos nós somos diferentes, né? Graças a Deus. Todos nós somos diferentes, mas cada um de nós faz parte desse corpo. Olha que beleza. Né? Cristo é a cabeça. Nós todos juntos com Cristo formamos esse corpo que é a igreja de Cristo. Então não tem sentido a gente não viver em comunidade a nossa fé. Nos afastarmos uns dos outros. Por isso que é difícil agora nesse período, quando a gente não pode se reunir presencialmente, é muito difícil, né, para as pessoas manterem essa fé viva, porque sozinho, né, é mais difícil, é mais complicado da gente se manter firme na caminhada. Quando nós temos um respaldo de uma comunidade, amigos que nos ajudam, né, quem participa de uma comunidade, quem já participou de uma comunidade sabe o que eu estou falando. Né? Nas alegrias a gente festeja junto, nas tristezas a gente se abraça, a gente se ajuda e se ouve, se coloca à disposição do outro como escuta ou para tentar resolver aquele problema. Mas não ficamos indiferentes uns aos outros. Né? Essa é a vivência de comunidade. Somos todos membros do mesmo corpo, todos filhos do mesmo Deus, todos membros do mesmo corpo. E no próximo texto que a gente vai ouvir agora, vai nos lembrar também da videira, né, de Jesus. Agora é a... Só. Pode ler. Isso mesmo. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o todo ramo que não deve ser, ele o cortará. Mudará todos os certos para que produza mais fruto. Vós já estáis puros pela palavra que tenho anunciado. Permanecei em vós, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim também vós não podeis tão pouco dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora como um ramo. Ele secará e hão de ajuntá-lo e lançá-lo ao fogo e queimar-se. Se permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vós será feito. Nisto é glorificado meu Pai, para que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então Jesus nos lembra, né,
ele apresenta, né, a igreja como uma videira sob os cuidados do Pai, né? A parte mais importante é aquela que nos diz que para os ramos darem frutos, olha só, é necessário permanecerem ligados ao tronco. Uma videira ou qualquer outra árvore, se você arranca um ramo, normalmente, algumas árvores, né, têm essa capacidade de você corta um ramo, enfia na terra e ele brota ali de novo. Mas a maioria delas, você cortou um ramo, você enfiou no chão ou jogou no chão, ela morreu. Não tem mais de onde tirar a sua força, a sua seiva. Ela morre. Nós também. Nós estamos enxertados na videira. Cristo nos enxertou na videira de Deus. Quando ele venceu a morte e nos deu a vida eterna, ele nos enxertou nessa videira que é Deus, que é o corpo de Cristo, que é a igreja. Quando nós saímos, a gente deixa de beber dessa fonte, deixa de receber esse mel, essa seiva que nos mantém vivos, firmes e fortes na caminhada. Quanto mais a gente se afasta dessa videira, mais secos nós ficamos. Nós precisamos viver em comunidade. Hoje, se você não pode se encontrar presencialmente, mas há maneiras de você viver essa fé hoje comunitária. Seja através de reuniões online, seja através da participação da missa. Não está proibido, nós podemos participar da missa. Então, nós devemos participar da missa, com todos os cuidados que são requeridos hoje em dia, por conta da pandemia que estamos vivendo, mas podemos sim viver a nossa fé. Tem várias igrejas em Umuarama com vários horários de missa. É só uma questão de você se organizar e agendar, e você participa da missa todo final de semana. Ah, eu não gosto de vir na São José porque tem isso, aquilo, ou porque eu não gosto do padre, ou eu não gosto do diácono. Vai na catedral, vai na São Francisco, vai na São Vicente Palotti, Perpétuo Socorro, Nossa Senhora Aparecida, Santa Luzia, São Paulo, São Lucas, São Cristóvão, Nossa Senhora Perpétuo Socorro, Sagrado Coração de Jesus, tem 9, 10 paróquias aqui na cidade. Cada uma tem pelo menos 3 missas no final de semana. Então não é por falta de opção que eu vou na missa. Agora, se eu estou me cuidando e não vou sair de casa para ir na missa, porque eu acho que é um perigo, porque lá tem muita gente, mesmo com todos os cuidados que as paróquias estão tendo, eu tenho receio, então pelo menos assista a missa na televisão. Aqui na cidade, nós temos a nossa paróquia que transmite missa ao vivo, todo domingo, às 9 horas da manhã. Aparecida tem missa às 8 da manhã, tem missa às 10, tem missa ao meio-dia, tem missa às 6 horas da tarde. Na Praia Eterna tem missa o dia inteiro. Canção Nova tem várias missas também durante o dia. A gente não assiste a missa, não participa porque não quer. E se a gente quiser ainda, pode participar da missa do Padre Silvio Lancelotti, lá em São Paulo, através do Instagram dele, do Facebook, do Padre Fábio de Mello, do Padre Reginaldo Manzotti, até do Papa, se quiser, você pode participar. A gente não participa da missa porque não quer. Ah, eu não tive tempo. Não, você teve tempo. Você teve tempo. É que você não colocou isso como prioridade. Isso, hoje em dia, é a maneira da gente viver em comunidade. Se a gente não pode se reunir com os nossos grupos, com as pessoas que a gente convive no nossa caminhada de igreja, é ali na igreja. Então, não percamos isso de vista. Nossa fé é uma fé comunitária. Comunitária. É só assim que a gente vive intensamente e plenamente a nossa fé cristã, a nossa fé católica. Tá? Então, isso é para a gente entender o que é viver em comunidade. Tá? É a essência do ser cristão. E como eu disse, né, o dízimo é o que sustenta a vida dessa comunidade. Todas as igrejas têm que ter alguma forma de sustentação. E muito mais correto do que pagar, como eu disse, né, que antigamente se fazia na nossa diocese, do que pagar para receber a graça de Deus, é você doar uma parte do que você ganha para isso. O sustento. Se é pouco ou se é muito, não importa. Se você vai dar R$ 1, se você vai dar R$ 1.000 por mês, isso não tem a menor importância. O importante é você fazer parte. É você estar ali inserido. É você dizer, eu sou
corresponsável por essa comunidade. Eu ajudo a manter viva a fé do meu povo. Não só a minha fé, mas a fé de todas as pessoas que frequentam aquela igreja. Eu ajudo porque eu contribuo com o dízimo. Ah, mas você dá muito pouco. Mas eu contribuo. Não importa o valor. Eu estou dando uma parte de mim. E o dízimo não é só dinheiro, mas é tempo, disponibilidade, doação, entrega, oração. Tudo isso é dízimo. Além da parte financeira que você dá, além da parte física, né, que você ajuda a sustentar materialmente a igreja, mas você também pode doar o seu tempo através do engajamento numa pastoral, numa atividade na igreja. Você pode doar a sua oração pelo padre, rezar por ele, rezar pela sua comunidade, rezar pelo coordenador da sua comunidade, rezar pelo coordenador da sua pastoral, rezar pelo outro. Isso também é uma forma da gente dar uma parte, nossa, da gente contribuir para manter viva a fé da igreja. Então, não nos deixemos desanimar. Né? Quem leu a encíclica do Papa Alegria do Evangelho, Evangelii Gaudium, o Papa não se cansa de repetir lá: não permitam que vos roubem a alegria. O católico é um ser alegre por excelência, apesar de viver num mundo conturbado, cheio de problemas, cheio de complicações, muitas vezes cheio de sofrimento, mas ele tem Cristo no seu coração. Ele é templo do Espírito Santo. E Deus, Jesus é a alegria. Quem faz o encontro pessoal com Jesus, quem se entrega para Jesus plenamente, quando faz esse encontro pessoal, nunca perde a alegria de viver. Mesmo na sofrência, mesmo na tristeza, mesmo no maior sofrimento que pode ter, ele não perde a alegria. Porque Deus está sempre junto com ele. E é assim que nós devemos viver, é assim que nós devemos procurar levar a nossa vida. Na alegria da fé, na alegria da vivência do Evangelho. Essa alegria de viver em comunidade, de rezarmos uns pelos outros. Olha que beleza, né? Eu convido vocês, então, durante a semana, a fazer um compromisso. Leiam o texto do profeta Malaquias. Anotem aí. Malaquias, capítulo 3, versículos de 8 a 10. Não só ler, mas meditar. Ler o texto, reler o texto, tentar entender ali o que Deus está querendo dizer para você, tentar mergulhar no texto, fazer uma leitura orante daquela palavra, para tentar entender um pouquinho disso. Malaquias, capítulo 3, versículos de 8 a 10. Tá? Eu vou encerrar, então, a nossa catequese, e aí, terminando ela, não desliguem, eu vou marcar a presença de vocês e vai falar sobre a questão do casamento, da crisma de vocês. Vamos então rezar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Nossa Senhora nos abençoe, nos ilumine e nos conduza nesta caminhada rumo ao céu. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós dentre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seguinte, então, dia 5 de maio, uma quarta-feira, está marcada a crisma de vocês. Quem vai poder crismar? Todo mundo. Todo mundo que não tiver impedimento. Né? Vamos pensar assim, ó. Quem é solteiro, não tem vivência marital, não está vivendo com uma outra pessoa na mesma casa, tendo relações sexuais, essa pessoa não tem impedimento e está livre para receber a crisma.
Quem é casado na igreja, tem o sacramento do matrimônio, já casou na igreja, também está liberado, vai receber a crisma. Quem vive maritalmente com uma pessoa e não tem o sacramento do matrimônio, essa pessoa está vivendo uma situação de pecado. Vocês sabem disso. Né? Quem vive nessa situação não pode comungar, não pode se confessar. Por quê, diáconos? Estão vivendo uma relação de amor entre os dois. Tá? A gente precisa entender que, primeiramente, cada um de nós é terra santa. Cada um de nós é templo do Espírito Santo. Eu não posso tomar posse do outro, porque ele é de Deus. A minha esposa, ela é de Deus. Para eu poder tomar o corpo dela para mim e ela tomar o meu corpo para ela, porque é isso que acontece no dia do nosso casamento. A gente se entrega e um passa a pertencer ao outro. Eu não sou mais dono do meu corpo, é a minha esposa. Ela não é mais dona do corpo dela, sou eu. Tá? Essa entrega mútua que a gente faz no sacramento do matrimônio. Nós nos damos um ao outro, pedindo permissão para quem é o nosso dono, nosso Deus Criador. A bênção de Deus ratifica essa união. Quando nós nos unimos sem essa graça, eu estou usando do meu irmão, da minha irmã, sem pedir permissão para Deus. Sem pedir a bênção de Deus. A relação sexual fora do sacramento do matrimônio, não importa se é entre um casal que já vive junto ou entre um casal de namorados, é pecado. Se não tem o sacramento do matrimônio entre os dois, essa relação é pecaminosa, por mais cheia de amor que ela seja. É pecaminosa. Não está sob a égide, sobre a graça do amor de Deus. Porque você não pediu permissão para Deus para entrar nessa terra santa. Então você precisa dessa permissão. Você precisa casar diante de Deus. A igreja não te cobra nada para isso. A diocese de Umuarama, graças ao dízimo, não te cobra nada para isso. Basta você procurar o padre na sua paróquia e dizer, quero me casar. Você vai fazer uma preparação para receber o sacramento do matrimônio. Todo sacramento precisa de uma preparação para você entender aquilo que você está recebendo. Vocês também estão fazendo isso através da catequese de adultos. Vocês vão receber batismo, eucaristia e crisma. Estão fazendo a catequese para entender o que é isso. O que é ser cristão. O que é ser católico. Então, para casar também precisa fazer uma catequese. Para você entender essa missão de esposo e de esposa. Mesmo que você tenha 20 anos morando junto. Você nunca parou para estudar isso. Você nunca perguntou para ninguém como é que faz. Você foi fazendo. Né? Todos nós fomos assim. Né? A gente vai aprendendo. Né? Então a gente precisa de orientação, especialmente qual é a visão da igreja, a visão de Deus sobre o sacramento do matrimônio. Não é simplesmente duas pessoas viverem sob o mesmo teto e terem relação sexual juntos. Não é isso. É muito mais do que isso. Por isso precisa dessa preparação. É só buscar a paróquia, fazer a preparação e casar. Ah, mas eu tenho que pagar música, eu tenho que enfeitar a igreja, eu tenho que comprar roupa. Você tem que ir se você quiser. Porque para receber o sacramento do matrimônio, basta vocês dois, junto com o padre ou o diácono, lá no altar, na frente do altar da paróquia, com duas testemunhas. Não precisa de mais nada. Não precisa de música, não precisa de 18 padrinhos de cada lado, não precisa de vestido da Beta Ranzani. Beta Ranzani tem coisa de pobre hoje em dia, de repente. Né? Não sei como é que tá as coisas aí. Não precisa de buffet importado, não precisa de festona, nada disso. Se você quer dar festa, se você quer fazer uma coisa bonita e você tem condições, ótimo, faça. Quando puder, que agora não está podendo. Né? Mas o essencial para o casamento é a graça de Deus, é a bênção de Deus. É isso que é o mais importante. E às vezes você fica adiando isso indefinidamente, porque não tem dinheiro, porque não tem dinheiro. E a graça de Deus não é importante? Quando você decidiu se unir a essa pessoa sem a graça de Deus, você já burlou o primeiro mandamento da lei de Deus. Qual que é o primeiro mandamento da lei de Deus? Qual que é o primeiro? Pode ligar o microfone para falar.
Qual o primeiro mandamento? Vocês sabem. Tá bom, esqueceram. Então eu vou falar. Amar a Deus sobre todas as coisas. Vocês não estão, quem está nessa situação, vocês me desculpem, você não está amando a Deus sobre todas as coisas. Porque o sexo é mais importante do que Deus. Não é verdade? A graça de Deus. Você não está podendo comungar. Você não está podendo confessar. Você não pode crismar. Porque você está vivendo uma situação pecaminosa. Ah, mas se eu for lá e me confessar com o padre, a confissão exige de você uma decisão de não pecar mais. Você vai deixar de ter relação sexual com sua esposa, com seu marido? Não vai. Você não está arrependido disso. Então não tem como receber a confissão. Se não pode receber a confissão, não pode comungar. E nem a igreja quer isso de você. A igreja só quer que você vá lá e case. Você não tem impedimento. Né? Então não tem por que não casar. Pensa bem, reflita sobre isso. O dinheiro, a festa, os amigos são mais importantes? Ou isso pode ficar para depois? Quando você tiver dinheiro, tiver condição, aí você dá um festão, chama todos os teus amigos. Entra de vestido de noiva no salão, seu marido de terno bonitão, com banda tocando, e comemora. Mas já casou. Casa logo, não fica protelando. Tá? Ó, o pessoal do Zoom está acabando o tempo aqui. Deixa eu marcar a presença de vocês. A Rosileide, a Sônia e a Priscila, né? Vai cair a conexão, então vocês não espantem. Fiquem com Deus, eu vou marcar aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, entre em contato comigo. Tá? Não